Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvinte. Aqui quem fala é o aluno Felipe Prim e eu vou apresentar as funções elementares e parciais. Vou apresentar também os métodos criativos e a lista de valores meta. Eu sou Isabela Martini Pereira e eu vou falar um pouco sobre a matriz morfológica e também três concepções de máquinas. O meu nome é Jennifer Vale e eu vou ficar responsável pela função global, entrada e saída e desdobramento da função global. Boa tarde, meu nome é Sara Isabela da Costa e nesse trabalho eu vou falar um pouco sobre a matriz de Pug, a concepção escolhida e também sobre a conclusão do nosso trabalho. Este trabalho tem como objetivo demonstrar um projeto conceitual de um perfurador de papel. Os estudantes responsáveis são Felipe Prim, Isabela Martini Pereira, Jennifer Vale e Sara Isabela da Costa. O professor é o Josué Bazin Pereira e este é um trabalho de projeto de máquinas da Mecânica 8. Os conteúdos abordados serão uma introdução, a função global e entrada e saída, desdobramento da função global, funções parciais e funções elementares, os métodos criativos, a matriz morfológica, as possibilidades de máquinas, a matriz de Pug, a lista dos valores de meta, a concepção escolhida e uma conclusão. Introdução. É no projeto conceitual que, a partir da formulação dos problemas do projeto em desenvolvimento, seleciona-se as concepções viáveis de produto. As suas etapas são: 1. Formular a função global do sistema em desenvolvimento. 2. Estabelecer uma estrutura ou um fluxo de funções do problema ou processo. 3. Pesquisar princípios de solução alternativos para cada função da estrutura. 4. Combinar um princípio de cada função da estrutura para formar concepções alternativas para o problema global. E 5. Selecionar as concepções viáveis. É relevante destacar que a criatividade é uma parte muito importante na elaboração do projeto conceitual. Seu principal objetivo é criar algo novo e diferente para o mercado, beneficiando assim quem produz e quem consome. A função global, ela é a função principal do nosso equipamento. O furador de papel tem como função global furar papel. A entrada do nosso equipamento se resume em energia, torque e papel inteiro. Após a função global ser realizada, a saída é energia, papel furado e pedaços de papel. Na utilização do furador de papel, o desdobramento da função global ocorre de tal forma: entra energia, torque, papel inteiro, gera tensão de cisalhamento e armazena pedaços de papel, tendo saída de energia, papel furado e pedaços de papel, sempre respeitando a fronteira do sistema. Funções parciais e funções elementares. Ideia número 1. Pino de corte. Podemos mudar o formato do pino de corte, gerando furos com diferentes formatos. Ideia 2. Ou ainda, um cilindro que fosse acionado por magnetismo e furasse o papel. Ideia 3. Alavanca. O que podemos mudar é o estilo de alavanca, apertar de cima para baixo ou nos dois sentidos como uma tesoura. Ideia 4. Armazenador de picote. Podemos mudar o formato do armazenador, como por exemplo quadrado, redondo, entre outros. Ideia número 5. Elemento de fixação. Poderia ser trocado o rebite por um parafuso. Funções parciais. Ideia 6. Tinta utilizada. Não afeta o funcionamento interno e pode ser utilizado esmalte sintético ou tinta magnética. Ideia 7. Cor utilizada. Não afeta o funcionamento interno e pode ser utilizada qualquer cor que o marketing achar adequada. Ideia 8. O tamanho. Não afeta o funcionamento interno e pode ser feito grande, médio ou pequeno. Ideia 9. Mobilidade. Não afeta o funcionamento interno. Pode ser feito um furador fixo, como por exemplo de bancada, ou ainda um furador de mão. Ideia 10. Material. Não afeta o funcionamento interno, contanto que seja um material firme. Pode ser feito de polímeros ou metais. Métodos criativos. Métodos utilizados. Brainstorm. Ideia 2. O integrante Felipe teve a ideia discutindo com a sua colega Sara outras ideias de pino de corte e estava com magnetismo na cabeça quando juntou os dois conceitos. Instigação de questões. Ideia 1. Com o objetivo de atender à necessidade de pessoas que fazem artesanato, a aluna Sara teve essa ideia quando foi instigada a responder qual a necessidade de trocar o pino de corte padrão por um pino com formas variadas. Ideia 3.
A aluna Sara foi instigada a pensar nessa ideia ao tentar atender à necessidade de ergonomia dos clientes, e chegou à ideia final ao reparar que pode-se fazer furadores tanto de mão quanto de bancada, para evitar esforço repetitivo. As ideias 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 foram pensadas pela discussão entre o aluno Felipe e sua colega Sara, buscando outras opções que substituem a opção padrão do produto, buscando sanar a necessidade constante de variedade do mercado, variedade quanto à cor, tamanho, material, componente, entre outros. Não foi possível ter ideias através do método de analogia e também não foi possível ter ideias através do método de listagem de atributos. Matriz morfológica. Para fazer a matriz morfológica, primeiramente nós elencamos um problema, uma questão. No nosso caso, foi como fazer um bom perfurador de papel. Após isso, elencamos os atributos do nosso produto que gostaríamos de alcançar e descrevemos variáveis. Na tabela da matriz morfológica, nós elencamos os atributos que consideramos mais importantes, como a dimensão, o baixo peso, a durabilidade alta, a segurança, a facilidade de montagem e desmontagem, as diferentes cores, os vários formatos de furo, material resistente, uso de materiais recicláveis, aprendizado de uso fácil, forma plástica agradável e processo de fabricação não poluentes. A partir disso, nós obtemos nossos resultados iniciais do projeto conceitual, que foi que o perfurador de papel terá a dimensão de 100,6 por 89,5 por 80 milímetros, o peso de 255 gramas, durabilidade de 2 anos ou mais, não terá uma parte cortante exposta. Para que a montagem e desmontagem sejam fáceis, conterá explicação no manual de instrução sobre o processo, será da cor preta, o formato de furo será o circular, o material predominante será resina termoplástica, o uso será intuitivo, a forma plástica terá retas e curvas, e o processo de fabricação escolhido será a impressão 3D para algumas partes do perfurador de papel. Possibilidades de máquinas. Então, a partir da matriz morfológica surgiram 3 possibilidades. A possibilidade 1 terá a dimensão de 100,6 por 89,5 por 80 milímetros. O peso será de 255 gramas, a cor vai ser vermelha e o furo quadrangular. A possibilidade 2 terá as dimensões de 100 por 88,9 por 74 milímetros. Terá 250 gramas, a cor preta e o furo circular. Já a possibilidade 3 terá as dimensões de 105 por 93,9 por 124 milímetros. O peso será de 260 gramas, a cor azul e o furo triangular. Bom, para a construção então, da matriz de Pug, é necessário que nós tenhamos uma referência para seguir como base e 3 concepções para nós compararmos com essa referência. Nós sabemos se as características que serão avaliadas, das concepções no caso, elas são melhores, piores ou equivalentes a essas mesmas características, só que da referência. Então, nesse primeiro slide, nós temos aqui a nossa referência, que seria basicamente um furador de papel da empresa BRW, que fura até 20 folhas ao mesmo tempo. Tem, então, um tamanho de 109 por 90 milímetros. Ela vem numa embalagem, né, com apenas uma caixa, ou seja, uma unidade por caixa, né? Ela é feita de plástico e aço, principalmente na estrutura, na parte dos pinos de fixação, corte, e a parte plástica seria basicamente na parte onde fica a reserva, então, onde recolhe os papéis que já foram cortados. O peso é de aproximadamente 255 gramas, não vem manual de instrução, por ser algo bem objetivo de usar, e também tem um formato circular do furo que será realizado na folha. Bom, nesse slide eu trouxe as concepções que serão utilizadas na nossa matriz de Pug. Já apresentei a referência, então vou apresentar as principais características, né, que serão avaliadas na nossa matriz. Bom, na concepção 1 nós temos então dimensões de aproximadamente 100 milímetros por 89 milímetros, um peso de aproximadamente 255 gramas, uma durabilidade de 1 ano, uma segurança basicamente com os cortantes, né? Eles estão escondidos, então uma criança não tem como cortar o dedo.
facilidade de montagem e desmontagem. Vem manual de instrução, por mais que seja algo bem intuitivo, vem com manual de instrução. Furação padrão. A furação dela vai ser em formato quadrado, não vai ser igual a referência, que seria um círculo, né? E material resistente, ou seja, o material dela vai ser alumínio. Uso de materiais recicláveis. Bom, isso a gente vai avaliar, mas basicamente, que nem já foi dito, o material que basicamente é usado nesse cortador, nesse furador de papel, é o alumínio. Aprendizado de uso fácil. Uso bem intuitivo, não precisa de manual de instrução, como foi dito, né, para ser algo bem intuitivo mesmo, mas nesse caso ele vem com manual. E forma plástica agradável, ou seja, o formato dele. Ele não tem cantos vivos que talvez machucariam as mãos, cortariam as mãos, né? Não possui quinas, enfim, ele tem formas retas e curvas, ou seja, ele pode apresentar as retas, porém não tem cantos vivos, os cantos são arredondados para que não haja cortes e machucados. E as duas últimas concepções, que seriam a 2 e a 3, elas também vão ter dimensões bem parecidas, né, com uma diferença ali de em torno de 5 milímetros entre as duas. O peso vai ser de 250 gramas para a concepção 2 e 260 gramas para a concepção 3. Nós temos, então, da concepção 1 para 2, temos uma diferença de 5 gramas e da 2 para 3, uma diferença de 10 gramas. A durabilidade das duas últimas são bem diferentes, são bem distantes uma da outra. Enquanto uma dura 2 anos ou até mais, a outra só vem durar há 6 meses. Então a gente sabe que a resistência ali não é tão boa. Facilidade na montagem e desmontagem. Todas elas vêm com material de instrução, né? Vêm com esse guia para montar e desmontar e, enfim, como usar. A parte de segurança, todos eles também têm os cortantes escondidos, então são materiais bem seguros, não tem chance de machucar ao acionar a máquina, vamos assim dizer. A furação padrão, então, cada concepção vai ter um furo diferente. Enquanto a primeira concepção foi dito que era um furo quadrado, na concepção 2 e 3 nós teremos um furo circular e um furo triangular. É bem diferente, né, inovador, mas sim, existem já esses furadores, tanto é que eles estão em nossas concepções. Material. A concepção 2 e 3, elas vão ter plástico e aço como suas composições principais. E na parte de aprendizado, todas elas têm um uso bem intuitivo. E na forma plástica agradável, enquanto na concepção ela vai ter, então, uma mistura do reto e as curvas, né? Na concepção 2, ela tem formas plásticas principalmente retas, então possivelmente ela terá cantos vivos, né? E a concepção 3 apenas curva, ou seja, ela não vai ter uma base reta, ela vai ser um formato bem oval. Bom, nesse slide nós chegamos por fim à matriz de Pugg. Como que ela é construída? Primeiro nós temos na primeira coluna uma enumeração então dos critérios generalizados que foram adotados. Então nós temos 10 critérios e eles são dimensões compactas, baixo peso, durabilidade alta, segurança, facilidade de montagem e desmontagem, material resistente, uso de materiais recicláveis, aprendizado de uso fácil, forma plástica agradável e furação padrão, que seria então a furação circular, né? Bom, a princípio nós temos na primeira coluna das concepções alternativas geradas, nós temos a coluna da referência, onde todos os critérios são zerados. Na concepção 1, a concepção 2 e a concepção 3, então nós vamos ter essa mistura de mais quando for uma característica em que a concepção se destaca em relação à referência, ou seja, é uma característica que ela é melhor, teremos o sinal de menos quando for uma característica pior do que a referência e 0 quando for uma característica equivalente ou igual, né? E embaixo nós temos então o somatório, a soma de quantos pontos positivos nós vamos ter em cada concepção, quantos pontos negativos, quantos pontos equivalentes, e então um resultado final, essa soma dos pontos positivos com os pontos negativos, para a gente ter uma ideia de se os pontos negativos ou positivos se sobressaem um ao outro. Bom, primeiramente, nós temos ali dimensões compactas. Todas as concepções, elas foram adotadas como
melhores do que a referência, já que elas possuem tamanhos um pouco menores, né? Bom, baixo peso. Cada concepção, então, ela vai ter uma resposta diferente. A primeira, ela vai ter um peso igual à referência, que seria de 255 gramas. A concepção 2, ela tem um ponto positivo aí, porque ela é um pouco mais leve, ela é 5 gramas mais leve. E a concepção 3 tem um ponto negativo, porque ela é 5 gramas mais pesada. Então, como o nosso objetivo aqui é alcançar o baixo peso, quanto mais baixo, melhor. Então, foi por isso que a concepção 2 ganhou, então, como ponto positivo. 3, durabilidade alta. Nós vamos ter, então, que apenas a concepção 2, ela se assemelha à referência, enquanto a concepção 1 e 3, elas são piores, tá? Porque a durabilidade... O que vai acontecer? Da concepção 2, ela é de 2 anos para mais, enquanto as outras duas, a concepção 1 e 2, elas vão ter então de 1 ano e 6 meses, que seriam mais baixas do que a referência, por isso que elas estão com ponto negativo. Segurança, todas elas têm seguranças equivalentes da referência, já que o principal intuito é não se machucar na hora do acionamento, então, do nosso furador de papel, que seria basicamente furar o papel, não ter a possibilidade de enfiar o dedo, cortar o dedo, enfim, ficar preso nesse material, nessa máquina. Né? Facilidade de montagem e desmontagem. Todos eles foram adotados com pontos positivos, porque eles vêm com o manual de instrução. Uma vez que o manual de instrução está na mão do cliente, do usuário, fica muito mais fácil a gente ter uma noção de como é o desmonte correto, né? Como que pode haver, se tem a possibilidade ou não de desmontar, se desmontar vai conseguir montar de novo, se vai interferir então na durabilidade, na resistência, enfim, do material. Então, por todos eles virem com o manual de instrução, todos eles ganharam um ponto positivo em relação à referência. No tópico 6, material resistente. O único que se sobressaiu foi a concepção 3. Por quê? A concepção 3, ela vai ter, então, um material que seria o aço, que seria igual, então, à nossa referência. Enquanto os outros dois, eles terão o alumínio e o plástico como material, eles foram colocados como negativos, já que esses dois materiais são um pouco menos resistentes do que o aço. Ok, ponto 7. Uso de materiais recicláveis. Cada um ganhou uma resposta diferente aí. A concepção 1 usou negativo porque justamente o material é alumínio. O alumínio pode ser reciclado? Até pode, mas nesse caso é muito difícil ter material reciclado ali quando o objeto é de alumínio. A concepção 2 ganhou um ponto positivo por ser de plástico, e nós sabemos que o plástico é muito mais facilmente reciclável, né, do que os aços, como o alumínio e como o aço, né? E também a concepção 3 ela ganhou um 0. Por quê? Porque ela é do mesmo material da referência, então ela continua igual. Ok, tópico 8. Aprendizado de uso fácil. Todos eles são equivalentes nessa característica com a referência, já que, como já foi dito nos slides anteriores, o furador de papel é um material, é um objeto, né, uma ferramenta muito intuitiva. Então, uma vez que você tem em mãos, não tem muita dificuldade de usar. Então, o aprendizado de uso fácil é bem intuitivo, então todas elas são equivalentes à referência. 9. Forma plástica agradável. Como foi dito anteriormente, enquanto a concepção 1 apresentava retas e curvas, né, que evitam machucar a mão do usuário, enfim, a concepção 2 apenas tinha retas e a concepção 3 tinha apenas curvas. Então, a concepção 1 ela é equivalente à referência, por isso ganhou 0, e a concepção 2 e 3 ganharam menos, porque uma vez que você não tem o equilíbrio entre essas duas formas, nós temos, então, talvez um acionamento um pouco mais desconfortável para o usuário. Tópico 10. Furação padrão. O que foi analisado aqui? A furação padrão seria o círculo, que é muito mais utilizado, né, do que os outros tipos de furação. Então, nós teremos, então, em escritórios, em escola, a maioria dos furos é circular. Então, foi por isso que a concepção 2 foi a única que
ganhou então o 0, já que é equivalente à referência. Enquanto a concepção 1 e 2, a concepção 1 e 3, que tem formatos de triângulo e quadrado, elas ganham negativo, porque são características que deixam ela um pouco inferior à nossa referência. Bom, no final, nós temos aqui a soma, né, dos pontos positivos, a soma dos pontos negativos, a soma do 0, e também nós temos a soma dos pontos positivos e negativos. Na concepção 1, nós temos 2 pontos positivos, 4 pontos negativos, 4 pontos de equivalência, né, com a referência, e o resultado final nós temos um resultado negativo, ou seja, 2 pontos negativos se sobressaem aos pontos positivos. Na concepção 3, nós temos exatamente a mesma situação, e a única que vai diferir entre essas duas vai ser a concepção 2, que tem 4 pontos positivos, 2 pontos negativos, 4 pontos de equivalência, e no final o resultado dá 2 pontos positivos a mais do que os pontos negativos. Lista dos valores meta. Como a concepção de máquina escolhida atenderá aos alvos estabelecidos para cada requisito de produto? Bom, para dimensões compactas, atenderemos ao alvo estabelecido utilizando formas geométricas para o produto que ocupa o mínimo de espaço possível, sem perder a sua resistência e suas funções globais. Peso. Baixo peso. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um material que pese o mínimo possível, sem perder a sua resistência e suas funções globais. Durabilidade. Alta durabilidade. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando materiais e processos de fabricação de qualidade que garantam a alta durabilidade do produto. Segurança. Atenderemos ao alvo estabelecido através de processos de acabamento que deixarão o produto sem qualquer tipo de canto vivo ou rebarba, entre outros fatores, garantindo assim a segurança do cliente. Facilidade de montagem e desmontagem. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um manual de instruções que acompanhará o produto em sua embalagem, bem como um manual digital que pode ser acessado de forma gratuita na internet, explicando como deve ser feita a montagem e a desmontagem de forma simples e sucinta. Diferentes cores. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando uma tinta especial que vai aderir ao produto e manter a cor desejada por um longo tempo. Formato de furo. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um pino de corte com formato geométrico redondo que se espera ver no papel após o furo. Material resistente. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um plástico reciclável que tem um equilíbrio entre preço e qualidade, além de garantir que o material tenha a resistência ideal através dos processos de fabricação adequados. Uso de materiais recicláveis. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um plástico reciclável nas partes que podem ser feitas de polímeros, pois algumas precisam ser feitas de material não reciclável. Aprendizado de uso fácil. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um manual de instruções bem simples e intuitivo, e com várias figuras demonstrativas. Assim como o design do produto foi pensado para que seja intuitivo seu uso. Forma plástica agradável. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando formas geométricas simples no nosso produto, pois muitas vezes menos é mais, e quanto menos complexo o design, mais agradável ele pode ser aos olhos do cliente. Tipo de furador. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um design de furador de forma que possa ser preso a uma mesa. Quantidade de furos. Atenderemos ao alvo estabelecido utilizando um design de furador de forma que possa ser feito 2 furos para que se utilize 2 pinos de fixação. Nesse slide, nós falaremos um pouco sobre a concepção escolhida a partir da matriz de Pug. Bom, eu trouxe a matriz de Pug de novo aqui para a gente analisar qual seria a melhor concepção dentre todas elas. Ficou um pouco óbvio de a gente adivinhar, já que ela foi a única que teve, então, os pontos positivos se sobressaindo aos pontos negativos do resultado final. Então, ela teve 2 pontos positivos a mais do que os pontos negativos. Então, foi por isso que ela foi escolhida como a melhor de todas entre as 3 opções.
Nesse slide, nós trouxemos então as informações gerais da concepção escolhida. Primeiro, nós temos as dimensões dela. As dimensões dela são 100 mm por 89 mm. O peso é de 250 gramas, tem uma durabilidade de 2 anos ou mais, uma segurança boa, já que os cortantes estão escondidos, tem a facilidade de montagem e desmontagem por conta da presença do manual de instruções. Ela vem em diferentes cores, mas a principal que foi escolhida foi o preto, que diferenciou ela, que destacou ela. Vem com uma furação padrão no formato de círculo. O material principal que é utilizado é o plástico. E ela usa, sim, materiais recicláveis, no caso, o plástico. E ela tem um aprendizado de uso fácil, né, já que tem um uso intuitivo, não precisa de um manual de instrução para aprender a usar. Ela tem uma forma plástica agradável, já que ela tem formas plásticas retas, com poucas curvas. Ela tem um tipo de furador, então, é um tipo de furador de mesa, não é um furador de mão. E tem uma quantidade de furos igual a 2 furos por folha, ou enfim, por processo, por acionamento. Por fim, nós trouxemos o esboço da concepção escolhida. Basicamente, a concepção escolhida ela é bem parecida com a nossa referência que foi mostrada anteriormente em foto. Essa concepção ela tem formatos bem similares, né? Poucas curvas, muitas retas, como foi dito anteriormente. Ela vem numa cor preta e o pino de corte, que é indicado no canto inferior esquerdo, ele tem um formato circular. Ela vem com uma base, então, plástica, como é indicado também no esboço, que vem na parte inferior dela para o recolhimento do papel. O principal material usado nela também é o plástico, porém, ela consegue ficar na mesma forma, mesmo formato que apresentado anteriormente no outro tipo de furador que foi usado como referência. Conclusão. Neste trabalho foi desenvolvido o projeto conceitual de um perfurador de papel com o objetivo de encontrar a melhor concepção e representação do conjunto de informações técnicas, básicas e soluções alternativas para os problemas encontrados com a primeira concepção desenvolvida. As atividades envolvidas no trabalho foram uma pesquisa a fundo sobre as principais funções que o furador de papel precisa desempenhar, definição e desenvolvimento da função global, bem como definir a entrada e saída de energia, matéria e informação com o ambiente e usuários, aplicação de métodos criativos para gerar opções de concepção para as funções parciais e elementares, desenvolvimento de uma matriz morfológica e construção de 3 concepções de máquina, construção de uma matriz de Pug e, a partir dela, definição, esboço e avaliação da concepção com melhor desempenho. Levando essas informações em conta, encerra-se esse trabalho com novos conhecimentos adquiridos através de muita pesquisa e estudos através de métodos criativos apresentados à turma pelo professor.